Pessoal, vamos começar a nossa aula de história. Na última aula nós realizamos o simulado, de história e paramos ali na página 83 do nosso livro. Na página 82 fala um pouquinho sobre o selo de identificação indígena, na verdade o selo Indígenas do Brasil, que é o quê? É um selo que eles utilizam, que comprova que o produto foi cultivado ou coletado por um agricultor indígena em uma terra delimitada e informa os nomes da etnia do produtor e da respectiva terra indígena, certo? Então, para você relembrar, deixa seu livro aberto na página 82 e 83. Lá na página 83, a atividade 1 fala o seguinte: qual a importância do selo Indígenas do Brasil para a economia das comunidades de índios nas terras onde habitam? Lembra que nós vimos que estes alimentos e artesanato geram renda e sustentabilidade para as populações indígenas, fortalecendo sua identidade local. Por isso que é tão importante que essa cultura continue. Atividade 2. Em sua cidade, existem à venda nos mercados produtos, alimentos ou artesanato dos povos indígenas locais? Que produtos são esses e onde são comercializados? Aí você vai ter que fazer sozinho, certo? Vocês vão ter que fazer uma pesquisa para saber se aqui nas feiras, você já viu algum índio pela cidade? Você já viu algum artesanato feito por índios? Aonde que eles podem vender? Nas feiras, tem artesanato feito pelos índios da região ou da nossa cidade? Se tem, certo? Aí você vai fazer essa pesquisa para responder, ok? Vamos lá, página 83 fala um pouquinho sobre os povos indígenas no litoral também, os povos do litoral. O que fala lá? Em algum período anterior do século XVI, a região ao longo de todo o litoral brasileiro foi habitada por povos que caçavam animais e coletavam alimentos vegetais. A dieta principal desses povos era a base de peixes e moluscos, porque eles moravam pertinho da praia, então ali eles tinham esse alimento de mais fácil acesso. Escolhiam um lugar elevado, próximo à praia, com água doce por perto, um rio, um lago, e construíam suas casas, estabelecendo-se ali por muitos anos. O consumo de moluscos era tão grande que as conchas acabaram formando pequenas montanhas, chamadas sambaquis. Olha só essa montanha ali. Talvez quando você foi na praia, você já conseguiu ver alguma coisa assim. Olha ali, vamos continuar. A palavra sambaquis tem origem tupi e é a mistura de palavras tamba, de conchas, e qui, de amontoado, ou seja, um amontoado de conchas. Nos sítios arqueológicos, sambaquis podem encontrar conchas, restos de berbigões, mariscos, moluscos, ostras, ossos de animais e até ossos de seres humanos. Sambaqui no farol de Santa Marta, em Laguna, Santa Catarina, montanha composta por conchas e restos de moluscos. Olha só que legal! Esse farol de Santa Marta, em Laguna, Santa Catarina, a prof conhece. Conhece esse sambaqui aí, ó. Eu fui lá nas últimas férias de julho, eu fui aí para Laguna, essa região de Laguna ali. Fiquei uns dias em Laguna e fui visitar esse ponto turístico ali, que é bem legal. Então, por isso que é importante a gente estudar e conhecer as coisas sobre a história, geografia, ciência, que nem quando a gente está viajando, está passeando, quando a gente se depara com alguma das coisas que a gente estudou no livro, a gente vai lembrar. Olha que legal! Quando você for para viajar, então, e você encontrar uma montanha dessas aí de conchas, você vai saber que é um sambaqui e vai lembrar que nós estudamos aqui no nosso livro. Vamos seguir? Lá na página 84 fala um pouquinho sobre os tupinambás. Quem que são eles? Foram os primeiros povos indígenas a entrar em contato com os portugueses em 1500. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, foram os primeiros povos que entraram em contato.
Eles viveram nas regiões litorâneas desde os atuais estados do Pará e Maranhão até a região sudeste do Brasil. Desde o Pará, desde lá de cima, no nortão do nosso país até a região sudeste do país. E eles lutaram contra os colonizadores. Então, eles foram os primeiros a defender aqui a nossa terra. Porque lembra que a prof falou para vocês nas aulas passadas que tanto os portugueses quanto os espanhóis chegaram e tentaram e foram se apropriando das terras e os índios lutavam para que eles pudessem permanecer na terra que originalmente é deles, né? Eles habitavam aqui antes. Então, esses índios aí, esse povo tupinambás foram os primeiros a entrar em contato com os portugueses e lutaram contra os colonizadores. Hans Staden foi um viajante e explorador alemão que ficou conhecido por ter feito 2 viagens ao Brasil no século XVI. Hans nasceu na cidade de Homberg, na Alemanha, no início de 1525. No ano de 1548, resolveu fazer uma viagem para a América. Seu relato ficou particularmente famoso por ter sido prisioneiro dos Tupinambás. Olha ali! Durante 9 meses e após ser liberto, escreveu um relato que ficou famoso na Europa da Idade Moderna. Então, esse viajante alemão ficou conhecido, ele fez um relato, lá na página 84, no Você Sabia, tem lá o relato dele, a história de Hans, que ele conta sobre o período que ele ficou preso, que os tupinambás prenderam ele ali por 9 meses. Já pensou o desespero dele? Coitado do alemão, né? Mas vamos seguir lá. Na página 85 tem algumas atividades ali. O que você vê? O que você vê? Na primeira, observe a seguir alguma das imagens que Hans publicou em seu livro sobre os costumes tupinambás. Associe as imagens ao parágrafo que melhor descreve o que elas estão representando. Então, ali, o que você consegue visualizar no primeiro? É um pouco difícil, né? Um pouco, como é preto e branco e os traços são muito próximos, a gente não consegue ter uma certeza, mas dá para a gente identificar algumas coisas. Olha lá no quadradinho 4. No quadradinho 4, contra lá, o que aparece? Aparece que eles estavam caçando, né? Com arco e flechas, atirando ali em peixes, então eles estavam caçando. O quadradinho 4 está, então, você vai marcar ali no primeiro, ó. Os tupinambás viviam principalmente da caça e da pesca, conheciam a mata e andavam nela como se fosse a casa deles. Utilizavam o arco e a flecha com muita habilidade. Desde pequenos, os meninos eram criados para ser guerreiros e saber se defender dos inimigos. Então, ali no quadradinho 4, tem o desenho dá essas informações para nós, certo? Nas aldeias, as famílias viviam em casas grandes, conhecidas como choças, sem cômodos, separados internamente. Ou seja, não é igual à nossa casa de hoje, que tem quarto, sala, cozinha, banheiro. Não é, era toda uma casona grande aberta ali. As aldeias eram estabelecidas em regiões com abundante água, pesca e caça. Quando a caça começava a ficar escassa, os tupinambás se mudavam para outro lugar. A gente já estudou isso também, lembra? Tá ruim aqui, não tem água, não tem animal para a gente caçar? Vamos mudar, vamos para outro lugar. Qual quadradinho, então, que você consegue identificar como esse daí? O 3, olha lá. O quadradinho 3 nos mostra uma casa grande, com uma cerca em volta, né? Sem muitas divisórias dentro. Vamos para o próximo. Era comum haver guerra entre aldeias. Hans relata em seu livro os ataques dos tupiniquins, outro povo. Quando venciam a batalha, os tupinambás aprisionavam os guerreiros inimigos, sacrificando-os e comendo a carne deles. Ah, já pensou nisso? Outras vezes, os inimigos eram escravizados. Os meninos da tribo recebiam o nome de animais.
até se tornarem adultos e poderem lutar nas guerras. Então, quando conseguiam fazer algum prisioneiro, passavam a ter o nome da sua vítima. Olha que crueldade isso, né? Eles aprisionavam os seus inimigos quando venciam as batalhas e muitas vezes até matavam eles. Esse quadradinho aí, então, é o 1. Olha lá no 1. As batalhas acontecem, dá para ver que tem, então, brigando ali com arcos e flechas e gente caída no chão. Essas são as figuras que o Hans usou no livro dele. As meninas recebiam nomes de pássaros, peixes ou frutas. As mulheres trabalhavam preparando alimentos, fabricando utensílios e potes de cerâmica e redes para dormir. Além disso, eram responsáveis pelo cuidado das crianças, a plantação de mandioca e de milho. Nessa daí é a 2 e a 5. 2 e a 5. Então, você olha lá no quadradinho 2, tem umas plantações de milho, né? Tem umas plantações de milho ali, umas pessoas trabalhando. E na 5 também tem as mulheres, ó. Pode ver que tem imagens de mulher carregando criança nas costas, umas crianças brincando, outra ali em cima fazendo comida num vaso de barro, outra colocando milho no cesto ali, no saco. Então, a última representa a descrição do quadradinho 2 e 5, certo? Então, gente, esses quadradinhos lá na página 85, dê uma boa olhada neles, que eles contam um pouquinho da história e o que a gente marcou aí foi a descrição desses quadradinhos, ok? Vamos seguir lá, página 86. Os agricultores da floresta amazônica. Os povos indígenas agricultores que habitaram a floresta amazônica ocuparam principalmente as margens do rio Amazonas e seus afluentes. Veja no mapa as áreas onde foi encontrada a maior parte dos vestígios arqueológicos de povos amazônicos agricultores, principalmente artefatos de cerâmica. Então, o mapa mostra pra gente ali onde foi encontrada a maior parte de vestígios. Quem que será que encontrou? Lembra que nós estudamos que tem os sítios arqueológicos, que daí vêm os arqueólogos e fazem ali uma escavação para encontrar vestígios e encontrar a história das pessoas que moravam ali antes. Então, tudo isso é história, gente. A gente consegue saber sobre como eles viviam, quais eram os utensílios, qual que era a cultura deles, os costumes deles, através dessas pesquisas que os arqueólogos fazem. Então, aí nessas regiões ali, ó, Amazonas, Acre, Rondônia, daí tem o nome do estado e o amarelinho ali, ó, é o nome do povo, ó. Maracá, Tapajós, Alto Madeira, certo? Omaguá, Alto Rio Negro, então são o Alto Xingu, então são as regiões ali mais no norte, né? No norte do país, certo? A cerâmica é uma marca cultural importante dos povos que viveram na região amazônica. As panelas, os vasos, as esculturas, as urnas funerárias. O que é urna funerária, gente? Onde colocava ali as cinzas, né? Cremavam os mortos e colocavam ali as cinzas dos mortos. E outros objetos de cerâmica revelam diferentes características de quem os produziu. Em seus detalhes, a arte esculpida expressa as regras sociais, a religiosidade, os conhecimentos sobre medicina, técnicas utilizadas, tipos de alimentação, entre outros aspectos. Então, esses desenhos que tem nos vasos, nas cerâmicas, eles não são desenhos aleatórios, eles têm um significado. Eles expressam as características daquele povo, as regras sociais, a religião, os conhecimentos sobre medicina, as técnicas utilizadas, os tipos de alimentação. Então, é realmente uma arte que caracteriza o povo que fez. Próximo ao rio Tapajós, a atual cidade de Santarém, no Pará, é a ilha de Marajó, no estado do Pará. Foram encontrados inúmeros objetos de cerâmica dos povos que ali viveram.
entre os anos 1000 e 1600, e entre 400 e 1330, os Marajoaras, certo? Então ali, ó, aquela parte verde ali, ó, pertinho de Belém, pertinho do Amapá, é a Ilha do Marajó, que foi aonde foi encontrado, então, uma grande parte desses vestígios aí, desses objetos, certo? Cerâmica marajoara, urna funerária, com pintura vermelha sobre fundo branco. O artefato representado pela imagem é uma urna funerária decorada em relevo, estilizada e com motivos geométricos. Vasilhas assim, em geral, contendo objetos valiosos, provavelmente pertenciam a indivíduos com status social diferenciado dentro da sociedade marajoara. Muitos símbolos, padrões e formas originais da rica cerâmica marajoara, infelizmente, se perderam com o tempo. Olha só esses vasos que lindos, né? Cheio de detalhes, caracterizando bem a cultura do povo. Essas urnas funerárias aí mais ricas, né? Mais cheias de detalhes, decoradas em alto relevo, elas pertenciam pela história, pelas informações que os historiadores têm, pertenciam às pessoas que tinham um status social diferenciado, ou seja, as pessoas mais ricas, né, que tinham condições de ter essa urna aí. Na página 87, fala um pouquinho sobre a atual cerâmica marajoara. Grande parte dos povos indígenas do Brasil dominava a agricultura e utilizava a cerâmica para armazenar seus alimentos, entre outros usos. Em Icoaraci, distrito da cidade de Belém, no Pará, na década de 50, alguns artesãos que fabricavam uma cerâmica simples entraram em contato com a cerâmica do antigo povo marajoara nos museus do estado. A partir de então, começam a produzir uma cerâmica renovada, influenciada pela arte de seus antepassados. O que eles fizeram então? Fizeram uma releitura da arte que os antepassados deles já tinham. Começaram a criar a partir da história. Olha que sensacional isso. Tudo que nós temos hoje, tem uma história. Todas as criações que tem hoje, alguém lá no passado criou. E foi dessa forma que hoje é a atual cerâmica marajoara. Eles se inspiraram na cerâmica dos antepassados deles, certo? Atualmente, a cerâmica produzida no Pará, especialmente em Coaraci, é uma das mais sofisticadas e valorizadas no mundo inteiro. Olha como é fantástico isso. Seus produtores locais, além de atenderem a um rico mercado de turismo local, também exportam sua cerâmica para outros países. Então, de Coaraci, Belém, no Pará, para o mundo, né? Remostrando a arte dos povos indígenas do nosso país. Antes da chegada dos europeus, os agricultores da Amazônia cultivavam a terra respeitando diversos tipos de vegetação da região. Esses agricultores, depois de tomar parte da mata nativa e queimá-la de modo controlado para preparar a terra, plantavam diferentes espécies de mandioca, batata doce, inhame, frutas, hortaliças e assim vai. Essa diversidade presente nas roças indígenas servia como barreira natural contra pragas e doenças que normalmente abatem as terras onde se plantam monoculturas. Entre os índios mundurucus, que hoje habitam terras no interior do Pará, próximo ao rio Tapajós, a agricultura e a obtenção dos alimentos se organizam em torno das estações do ano. A pesca é realizada na estação seca e pouco praticada no período chuvoso. Quando rios enchem, dificultando essa atividade, a carne de caça e a farinha são os alimentos do inverno. Quando pesca se torna escassa. Olha então quanta riqueza, né? Quanta coisa legal tem nessa região do nosso país, porque ali eles habitavam primeiro, ali ficaram os seus descendentes, ali é mais forte a cultura. A mandioca é a base da agricultura munduruku e dela são cultivadas de 3 a 8 variedades. Já pensou quanta variedade de mandioca? As roças munduruku são de 3 tipos, de mandioca, de banana e de melancia, pois em cada cultivo há um produto predominante. Nas áreas ao redor das roças principais
são plantadas outras espécies complementares, como cará e milho. Então, eles continuam, né? Os índios continuam produzindo ali, cuidando da terra onde os seus antepassados estavam. Certo, pessoal? Hoje nós aprendemos um pouquinho, então, sobre a cultura, sobre os povos indígenas que habitavam no nosso país na chegada dos portugueses, como eles vivem hoje, como é a cultura da cerâmica, que é uma marca registrada, e nós vimos que essa cultura é levada para o mundo inteiro. Então, o mundo todo conhece a cultura dos nossos índios aqui, ok?